9 de agosto de 1945, 3 dias depois de Hiroshima. O mundo ainda estava em choque, paralisado pela imagem de uma cidade inteira vaporizada. Mas enquanto o Japão tentava entender o inferno que tinha se aberto sobre eles, uma nova sombra já estava no ar. Uma sombra silenciosa, mortal, carregando um segredo que mudaria o destino de milhares de pessoas em questão de minutos. O mais assustador, Nagasaki não era o alvo. Uma decisão tomada no calor do momento, no limite da exaustão e da pressão, condenou uma cidade que nem sequer sabia que estava na mira. E até hoje, essa decisão levanta uma pergunta que ecoa na história. Por que jogar uma segunda bomba? Era realmente necessário? Hiroshima havia sido destruída. Uma única bomba, batizada de Little Boy, eliminou uma cidade inteira, mais de 70 mil vidas em um instante. A mensagem era clara, brutal. Mas o Japão não se rendeu. Seus líderes estavam divididos, presos entre o orgulho militarista e a dura realidade de uma guerra perdida. Alguns queriam continuar lutando até o último homem. Outros já sabiam que a rendição era inevitável, mas temiam as condições impostas pelos aliados. Enquanto isso, do outro lado do mundo, os Estados Unidos já tinham um plano, e ele não incluía parar. A máquina de guerra americana, movida por anos de conflito e um desejo ardente de finalizar a Segunda Guerra Mundial, não hesitaria. A segunda bomba já estava pronta. A segunda bomba tinha nome: Fat Man, um monstro de plutônio, mais poderoso que a de Hiroshima, mais destrutiva e infinitamente mais assustadora. Diferente do que muitos pensam, ela não foi uma decisão de última hora, um ato de desespero. Não, ela já estava planejada, parte de uma estratégia fria e calculada. O Projeto Manhattan, o programa secreto que desenvolveu as bombas atômicas, não criou apenas uma, ele criou um arsenal. E a intenção era usá-las até que o Japão se rendesse incondicionalmente. A missão para lançar a segunda bomba já estava definida, os pilotos treinados, os alvos pré-selecionados. O verdadeiro alvo era outra cidade, Kokura. Uma cidade industrial com grandes arsenais e fábricas de armamentos, considerada um ponto estratégico vital para o esforço de guerra japonês. A equipe do B-29 Boxcar, comandada pelo Major Charlie Sweeney, tinha Kokura como seu destino principal. Eles decolaram da ilha de Tinian, no Pacífico, com a bomba Fat Man a bordo, uma carga que pesava mais de 4 toneladas e carregava o poder de 20 mil toneladas de TNT. A jornada era longa, tensa. A cada minuto no ar, a tripulação sabia que carregava o destino de uma cidade inteira. Mas a guerra é imprevisível, e o destino, muitas vezes, é cruelmente irônico. Naquele dia, 9 de agosto de 1945, o céu não colaborou. Quando o Boxcar se aproximou de Kokura, uma densa camada de nuvens cobria a cidade. Uma névoa espessa, quase sobrenatural, parecia proteger o alvo. O piloto não conseguia enxergar. E havia uma regra inquebrável, imposta pelos cientistas e militares. A bomba só seria lançada com visibilidade total do alvo. Não poderia haver erro, não poderia haver desperdício. A precisão era fundamental. A tripulação do Boxcar circulou Kokura por quase 1 hora, queimando combustível precioso, com a ansiedade crescendo a cada minuto. A cada volta, a esperança de uma brecha nas nuvens diminuía. O tempo estava se esgotando. O combustível estava acabando e a bomba, o Fat Man, ainda estava a bordo. Foi então que, em poucos minutos, uma decisão foi tomada. Uma decisão que selaria o destino de uma cidade e mudaria o curso da história. O plano B foi ativado. Eles mudaram de alvo. Nagasaki. Uma cidade portuária com estaleiros e fábricas de torpedos, também um alvo militar legítimo, mas que, até aquele momento, não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Seus habitantes viviam suas vidas, alheios à nuvem que se aproximava, à decisão que os condenava. A sorte de Kokura se tornou a maldição de Nagasaki. Às 11h02 da manhã, horário local, o mundo mudou novamente. O Boxcar, voando a quase 10 mil metros de altitude, encontrou uma pequena abertura nas nuvens sobre Nagasaki. Foi o suficiente. A bomba Fat Man foi liberada. Um clarão, mais forte que o sol, mais intenso que qualquer coisa que a humanidade já havia testemunhado. Um calor impossível de descrever, que incinerou tudo em seu caminho. E em segundos, tudo desapareceu.
Casas, ruas, templos, fábricas, pessoas, vaporizadas, reduzidas a cinzas e sombras. O impacto foi devastador. A explosão, a uma altitude de cerca de 500 metros, criou uma bola de fogo de centenas de metros de diâmetro, com temperaturas que atingiram milhões de graus Celsius. A onda de choque varreu a cidade, derrubando edifícios, estilhaçando janelas a quilômetros de distância. O vento, com a força de um furacão, arrastou destroços e corpos. Milhares morreram instantaneamente sem sequer perceber o que havia acontecido. Seus corpos foram desintegrados ou transformados em silhuetas marcadas nas paredes, fantasmas de um momento de horror. E os que sobreviveram, aqueles que estavam mais afastados do epicentro, enfrentariam algo ainda pior. O que veio depois da explosão não foi silêncio, foi dor, um grito coletivo de agonia. Pessoas queimadas com a pele derretendo, andando sem rumo, com os olhos vidrados pedindo ajuda que não viria. A cidade virou um cenário de pesadelo, um inferno pós-apocalíptico. Os sobreviventes, conhecidos como Hibakusha, testemunharam horrores indescritíveis. Crianças com a pele pendurada, mães procurando seus filhos em meio aos escombros, homens cegos e desorientados. A água se tornou o bem mais precioso e muitos morreram tentando beber a chuva negra, contaminada pela fuligem e pela radiação. E então veio o inimigo invisível, a radiação. Uma força silenciosa e implacável que continuaria a matar por dias, meses, anos. Nos dias seguintes, os sobreviventes começaram a adoecer. Cabelos caindo em tufos, sangramentos internos, vômitos incessantes, fraqueza extrema. A medula óssea era destruída, o sistema imunológico colapsava. A bomba não matou apenas naquele momento, ela continuou matando, lentamente, dolorosamente, deixando um legado de sofrimento e doenças que perdura até hoje. 3 dias depois da devastação de Nagasaki, em 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito anunciou a rendição incondicional do Japão. A Segunda Guerra Mundial finalmente acabou. O custo, no entanto, foi incalculável. 2 cidades destruídas, Hiroshima e Nagasaki, e centenas de milhares de vidas perdidas, não apenas no momento da explosão, mas nas décadas seguintes, vítimas da radiação e das doenças relacionadas. A decisão de usar a bomba atômica, e especialmente a segunda bomba em Nagasaki, permanece um dos debates mais complexos e dolorosos da história. Os defensores argumentam que foi necessário para evitar uma invasão terrestre do Japão, que custaria milhões de vidas americanas e japonesas. Eles apontam para a resistência fanática dos japoneses em batalhas anteriores e a recusa inicial em se render mesmo após Hiroshima. Mas os críticos questionam a moralidade de atacar civis em tal escala e se a segunda bomba era realmente indispensável. Alguns historiadores sugerem que o Japão já estava à beira da rendição e que a entrada da União Soviética na guerra contra o Japão, que ocorreu entre as 2 explosões, foi um fator decisivo. Outros argumentam que Nagasaki foi um teste, uma demonstração de poder para o mundo, especialmente para a União Soviética no início da Guerra Fria. Nagasaki não foi apenas uma continuação de Hiroshima. Foi uma escolha. Uma decisão que mudou o mundo para sempre, inaugurando a era nuclear e aterrorizando a humanidade com o potencial de sua própria aniquilação. A marca deixada por Nagasaki nunca mais seria apagada da história. As cicatrizes físicas e emocionais da cidade e de seus sobreviventes são um lembrete constante do horror da guerra nuclear. O Parque da Paz de Nagasaki, com seu museu e monumentos, serve como um memorial e um alerta para as futuras gerações. A história de Nagasaki é um testemunho da fragilidade da vida humana e do poder destrutivo da tecnologia. É uma narrativa sobre escolhas difíceis, sobre as consequências imprevisíveis da guerra e sobre a capacidade da humanidade de infligir sofrimento inimaginável. E até hoje, em meio aos escombros da memória e aos debates históricos, ainda existe uma pergunta que ecoa, uma pergunta que nos força a refletir sobre o passado e o futuro. Era realmente necessário? Se você chegou até aqui, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder as próximas narrativas que desvendam os segredos mais profundos da história. E me diga nos comentários: qual sua opinião sobre a decisão de lançar a segunda bomba?